Boa noite a todos, a paz, bem-vindo a mais um culto de domingo. Agradeço a presença de todos que puderam acessar a live para assistir esse culto. Eu vou abrir o culto com o Salmo 23, Salmo de Davi, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça em óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Deus, eu agradeço por esse culto, por essas pessoas que acessaram essa live, Senhor. Sim, Deus eterno, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar no coração de Abençoa cada um, nossas vidas. abençoa cada família, Para os nossos corações. proteger a todos nós, Senhor. Sim, bem, meu Deus. Que nós não venhamos ser contaminados por esse novo vírus, Amar, meu Deus. que cada um de sua família tenha a compaixão dos próximos, que não julguemos, que sempre estaremos do lado um do outro, Em sempre em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada irmão da minha igreja, cada irmão que Sim, está Deus congregando em eterno. sua igreja, Em nome de em Jesus. particular. Amém, Senhor. Obrigado. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todos os dias quero
palavras, meu Deus, ao nosso respeito. Seus pensamentos sobre nós, ó Pai, são impensáveis. Aleluia, glória a Deus. Que você possa nessa noite se derramar ao Senhor, que você possa abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus, porque não importa, o que eu sempre digo, não importa onde você esteja, o Senhor ele está em todos os lugares. Não importa se você está ouvindo essa live do seu quarto, da sala da sua casa, do seu celular, da televisão, o que importa é o coração que você coloca ao assistir as lives e a realmente querer servir ao Senhor Jesus. Nesse louvor nós iremos falar sobre Jó. E Jó ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Seus bens, seus filhos, ele perdeu sua esposa. Mas mesmo assim ele decidiu que ele deveria adorar ao Senhor. Quantas notícias ruins nós estamos recebendo durante essas semanas de pandemia? Quanto desemprego tem acontecido? Quantas pessoas têm morrido? Talvez você perdeu até pessoas que são do seu convívio, da sua família. Você tenha perdido algum amigo, não importa quem tenha sido. Mas independente daquilo que você tem passado, que você tem sofrido, que a sua vida possa ser como a de Jó. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele eu vou adorar, a Ele eu vou engrandecer, não importa aquilo que eu esteja passando. Porque eu não sei o que você pensa sobre Jó, mas ele não teve uma vida triste. Mas Jó fez das circunstâncias um momento de adoração ao Senhor. Para no final ele dizer a Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje de contigo andar. Glória a Deus, aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre.
louvado seja o nome do nosso Deus. Somente a Ti seja dada honra, glória e louvor, Deus. Tu és merecedor, Glória Pai. a Ti, Senhor Jesus. A Ele a glória. Não importa aquilo que nós estamos, Senhor Jesus, te pedindo. A Ele a glória. Não importa, Senhor Jesus, o que nós vivemos essa semana, Pai. A Ele a Não importa a notícia ruim que nós já tivemos. Nós queremos poder te adorar, vencer o Teu nome. Porque te adorar, Senhor Jesus, quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes, é tão fácil. Mas te adorar quando nós perdemos alguém que nós amamos. Mas te adorar quando nós perdemos um emprego, quando nós recebemos uma notícia ruim, nós não conseguimos. Declare isso na sua casa. A Ele toda glória. Pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus, a Ti a honra, meu Deus. A Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a adoração, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. É bom estarmos, congregados mais uma vez aqui na a igreja, o culto do nosso lar, para que a gente possa meditar nas coisas de Deus, Nós tivemos um período de louvor, período de adoração, e agora a gente vai meditar na palavra do Senhor. Eu quero pedir que vocês abram as Bíblias de vocês no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 13. Eu vou ler o texto, depois a gente vai lendo partes por partes, porque tem coisas profundas nesse texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. A gente está vivendo um tempo de grande dificuldade. E sabe o que a igreja precisa nos dias de hoje? Do Jós. Pessoas que estejam dispostas a adorar a Deus, além de tudo, além de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias. É que nós, como igreja, estamos mal acostumados. Estamos esperando sempre o favor de Deus. E Jó fala: se Deus nos mandou o bem, também nos poderia nos enviar o mal. Eu creio que a igreja precisa de se fortalecer, amadurecer, porque os dias são maus. E essa pandemia é apenas o princípio das dores. E quem não estiver firmado na rocha não consegue suportar as coisas que virão mais para frente. Livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 1 diz assim: assim me diz o Senhor: vai, compra para ti um cinto de linho e põe na tua cintura, mas não o ponhas na água. Comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus na minha cintura. Então me veio a palavra do Senhor
pela segunda vez: toma o cinto que compraste e que carregas na tua cintura, levanta-te, vai ao Eufrates e o esconda ali numa fenda de uma rocha. Então eu fui e o escondi junto ao Eufrates, conforme o Senhor havia ordenado. E passados muitos dias, o Senhor me disse: levanta-te e vai ao Eufrates e pega o cinto que te ordenei que escondesse. Então eu fui ao Eufrates e peguei o cinto do lugar onde havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava mais para nada. Então veio a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o orgulho de Jerusalém. Este povo perverso, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia do seu coração e que segue os outros deuses, a fim de servi-los e adorá-los, ficará como este cinto, que não presta para nada. Pois assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, diz o Senhor, para que fossem para mim povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram. Não quiseram ouvir. Pai, no nome do Teu Filho Santo, Jesus Cristo, nós queremos meditar na Tua Palavra nesta noite, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Onde estão os Jó, Senhor, dessa geração, Pai? Onde estão, meu Deus, os homens que não dobram o joelho para Baal, ó Pai? Onde estão as mulheres, ó Pai, que não têm beijado a face de Baal, meu Deus? Onde estão? Nós, como igreja, nessa noite, com temor diante do Senhor, ó Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, através dessa palavra. É o que eu te peço no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Nós sabemos que o reino do norte, Israel, já havia caído na mão da Assíria, e os assírios haviam espalhado as 10 tribos do norte pelo mundo conhecido naquela época. E Deus, para que pudesse cumprir a profecia que Ele havia falado para Davi, de onde viria o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele preservou a tribo de Benjamim e preservou a tribo de Judá. E ambas viviam em Jerusalém, na região de Judá. O tempo que eles viviam era um tempo de prosperidade, mas era um tempo de incertezas. Era um tempo de paz, mas havia uma dúvida pairando no ar. Havia instabilidade política. O rei de Israel havia feito um acordo com o Egito e havia deixado de confiar em Deus. Os profetas e sacerdotes estavam corrompidos, porque eles só falavam aquilo que o povo desejava ouvir. Em meio a esse cenário de uma paz relativa, Deus levanta um homem, um profeta, Jeremias, para que ele viesse denunciar todo o pecado daquele povo, para que ele pudesse afrontar a religião que estava desviada dos caminhos do Senhor, e afrontar os profetas que falavam mentira por causa de dinheiro. Por dinheiro eles profetizavam mentiras para que o povo pudesse ficar alegre. E por contrapartida, o povo também pagava esse sistema corrupto de um rei
que não se apegava a Deus, de sacerdotes que estavam corrompidos e de profetas que amavam o dinheiro. E é nesse cenário que Deus levanta esse homem, o profeta Jeremias. E no texto que a gente leu hoje, ele fala para ele ir e comprar um cinto de linho e amarrar esse cinto na cintura dele, e que ele não lavasse esse cinto. Então, nesse texto todo, é uma parábola que Deus está ensinando a ajudar, ensinando ao povo judeu, de que o povo havia se distanciado do Senhor. Mas as palavras que vinham eram palavras boas, que haveria paz, que haveria tranquilidade, que haveria prosperidade. E o profeta Jeremias, usado e ousado, né? Usado por Deus e com ousadia, ele fala que não, que tudo aquilo que estavam falando para o povo era mentira. Me lembra muito os nossos dias, a igreja. Se você lembrar um pouco antes da pandemia, um pouco antes desse vírus se abater sobre todo mundo, onde todos nós caímos de joelho diante de um vírus microscópico, nós vimos a nossa pequenez, as nossas limitações. Os profetas falavam de prosperidade, os profetas falavam de paz, bispos e apóstolos fazendo campanhas, e o povo pagando o show, pagando por tudo isso. E Deus, ele manda o profeta nesse cenário: compra esse linho, esse cinto de linho. Havia 3 tecidos na época: o linho, a seda e o pano de saco. E o linho era o tecido que vestia o sacerdote. Era um tecido caro. Era um tecido que era usado dentro do templo, que mostrava santidade, que mostrava comunhão com Deus. E essa peça desse cinto de linho raro, Deus não fala para ele fazer, Deus não fala para ele pedir emprestado, Deus fala para ele comprar. Compra um cinto de linho. E lá em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 20, o apóstolo Paulo fala assim: vocês foram comprados por alto preço. Então Deus está demonstrando o valor nessa parábola, porque aqui nós vamos saber, daqui a pouco eu vou levar vocês mais a fundo, que esse cinto de linho simbolizava o povo de Deus, o povo de Jerusalém, simboliza eu e você. E é por isso que é comprado, não é ganhado, não é emprestado, não é barganhado, é comprado, porque nós temos um alto valor diante do Senhor. E ele continua dizendo: pega esse cinto e ponha na sua cintura, porque é onde o cinto deve estar. Israel estava longe da verdade de Deus. Israel estava vivendo da mentira. Israel estava afastado das coisas do Senhor. E o apóstolo Paulo fala que nós temos que cingir o lombo, Efésios 6,14, com o cinto da verdade. É dessa forma que nós temos que estar, vivendo a verdade, ouvindo a verdade, ouvindo aquilo que Deus quer nos falar, não aquilo que nós queremos ouvir. E o Senhor fala: não lava esse cinto, amarra na tua cintura e não lava esse cinto, porque esse cinto sujo, que ia ser usado pelo profeta Jeremias, dia após dia, acumulando sujeira, acumulando suor, transpiração, pó do deserto, pele, pelos, cabelos, resto de alimento, não poderia ser lavado, porque Deus estava querendo usar essa parábola para mostrar o pecado do povo. E o texto continua falando: comprei o cinto conforme a palavra do Senhor
e pus na cintura. Então veio de novo a palavra do Senhor a mim. E disse: toma esse cinto que você comprou, que carrega você na sua cintura. Levanta-te, vai até o Eufrates e esconde ali numa rocha que está na fenda. E esse é o tema da mensagem de hoje. Deus nos levou para uma rocha próxima ao Eufrates, uma fenda próxima ao Eufrates. Quem não sabe o que é Eufrates? É um rio que fica hoje lá entre o Irã e o Iraque. Lá tem o rio Tigre e o rio Eufrates. Antigamente era a região da Pérsia, região da Babilônia. Então o profeta pega esse cinto, conforme a palavra do Senhor, e leva até o rio Eufrates. E ali ele acha uma pedra, uma fenda, coloca ali, esconde ali aquele cinto. E a simplicidade do profeta, um homem de Deus, né? Porque o homem de Deus não precisa de aparecer. Hoje a gente vê as pessoas fazem qualquer coisa, querem se aparecer, querem divulgar, querem aparecer na televisão, querem falar: olha, eu profetizei isso, olha, eu fiz a campanha tal e aconteceu aquilo. A gente vê isso. E de uma forma tão simples ele falou assim: então eu fui. Só isso. Eu fui. E não fez propaganda nenhuma. Porque ele é um homem de Deus. E ele fez conforme o Senhor havia ordenado. Aí no versículo 6 fala: e passados muitos dias o Senhor me disse: levanta-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que ordenei que escondesse lá. Então Deus manda ele voltar àquele rio e tirar de lá aquele cinto que ele havia escondido. E eu quero só te trazer uma ideia geográfica para você poder entender. O profeta saiu de Jerusalém e foi até o rio Eufrates. Eu busquei hoje no Google 917 quilômetros. 917 quilômetros. Eu lembro que eu fui até o Espírito Santo, em Guarapari. Da minha casa até o Espírito Santo foram 900 quilômetros. 12 horas de carro. Uma viagem muito cansativa. 1h30 de avião foi o que minha mãe gastou até lá. Mas naquela época eu não tinha carro, não tinha avião. Essa viagem tinha que ser feita a pé. Então nesse caminho, talvez eu e você teríamos escrito um livro, né? A peregrinação de Esdras até o rio Eufrates. Os 10 passos da conquista. Como obedecer a Deus de maneira eficaz. E esse homem fala só assim: então eu fui. Sem muito alarde. Sem muita publicação. E essa viagem representava que Deus ia pegar o povo de Judá e levar cativo até a Babilônia, lá onde ficava o rio Eufrates. E ele fala que passados muitos dias, quando a Bíblia fala muitos dias, não especificando, pode ser que seja 2 anos, ou 3, ou 4, não sei, mas um tempo considerável. Às vezes a gente pensa que a Bíblia foi escrita momento após momento, dia após dia. Então ele recebeu uma ordem, 2 ou 3 anos depois, ele volta naquele lugar para tirar de lá aquele cinto de linho que ele havia enterrado próximo ao rio. Se você for ler lá no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 9, Esdras ele fez a viagem ao contrário. Ele saiu do rio Eufrates e veio para Jerusalém. E ele demorou 4 meses, com animais, com soldados, 4 meses. Vamos considerar que foram 4 meses que Jeremias levou sozinho, porque ele foi sozinho. 4 para ir, 4 para voltar. 4 para ir buscar, 4 para voltar de novo. Quantos meses? 16 meses, né? 1 ano e meio. Se ele fizesse de uma vez, 1 ano e meio. E ele vai buscar nesse lugar. Ele vai buscar esse cinto que ele havia escondido naquele lugar. Fala: então eu fui ao Eufrates, versículo 7. Peguei o cinto do lugar que havia escondido. O cinto havia apodrecido.
não prestava para mais nada. É forte essa palavra, meus irmãos, porque nessa parábola Jeremias simboliza Deus e o cinto simboliza o povo de Deus. E Deus usa aquele cinto de linho para mostrar qual que era a condição espiritual do povo de Judá. Eles estavam apodrecidos e não prestavam para mais nada. Quem é que dá valor para alguma coisa apodrecida? Quem é que dá valor para alguma coisa que não vale nada? Somente Deus, meu irmão. Somente Deus pode olhar para algo que não tem valor. Somente Deus pode olhar para alguém marginalizado, esquecido. Somente Deus pode olhar para alguém que é pecador e falar: eu amo essa pessoa. Nas condições que ela está, eu amo. Eu quero fazer dela um adorador, uma adoradora. Eu quero fazer dele um servo, um profeta, um homem de Deus. Um homem segundo o meu coração. E é por isso que no Salmo 91, no versículo 14, fala: eu te amo, Senhor, porque o Senhor se achegou a mim com amor. Foi dessa forma que o Senhor se achegou a mim e a você. E era assim que Deus estava denunciando o distanciamento desse povo. Porque quando Ele pega o povo em Jerusalém e leva até a Babilônia, no rio Eufrates, mostra a distância que aquele povo estava de Deus. Ô igreja do Brasil, ô igreja do mundo, o quanto é que nós estamos distanciados do nosso Deus? O quanto nós nos acostumamos, queridos, a termos Bíblia, a irmos à igreja aos domingos, procurando palavras que pudessem alegrar os nossos corações, desprezando aquilo que não nos agradava, querendo levar uma vida de qualquer forma, querendo viver de qualquer jeito. E às vezes Deus usa circunstâncias e situação para que o povo dele volte a Ele novamente. Nesse momento Deus estava usando o cativeiro. Deus levaria o povo de Judá cativo à Babilônia. Mas hoje nós, como servos de Deus, cristãos sobre todo esse mundo, estamos sendo fustigados pela vara de Deus, meus irmãos. Estamos sendo castigados pela vara de Deus. Porque o Senhor, a Bíblia diz que o pecado se multiplicaria, o amor se esfriaria. Nós estamos vivendo tempos assim, queridos. As pessoas não querem ouvir mais o Senhor. As pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. O mundo está em pânico, os cristãos estão em pânico, porque a incerteza paira sobre o ar. Nós não sabemos quem está contaminado, quem pode receber o contágio desse vírus, quem vai suportar esse vírus. E isso tira a paz do nosso coração. Mas talvez Jó não sentiria assim. Jó teria certeza que o Redentor dele vive, teria paz no coração. Mas como nós nos acostumamos, todos os domingos o pastor tem que trazer uma palavra boa para o meu coração. Todos os domingos, se ele não trouxer, eu vou abrir o YouTube, eu vou visitar outras igrejas, eu vou atrás de profetas, porque eu tenho que ouvir coisas boas para o meu coração. E eu pergunto para você, meu irmão, cadê os profetas? Cadê os apóstolos? Cadê os bispos? Cadê os grandes pastores? Onde estão esses operadores de milagres, meu irmão e minha irmã? Onde estão aquelas pessoas que no virado do ano, eu pesquisei isso hoje, profetizaram o ano profético do ano dobrado, é 2020, é o ano dobrado, você vai ter em dobro tudo aquilo que você tinha, 2 casas, 2 carros, em dobro, tudo.
Onde estão essas palavras mentirosas, queridos? Esse ano é o ano da conquista, é o ano da Esther, é o ano de Caleb, onde você vai conquistar a terra. Onde estão esses profetas, meus irmãos? E muitas pessoas desprezaram as palavras que os pastores sinceros e honestos trouxeram de Deus, de correção, de arrependimento, de transformação de vida. Ah, mas essa palavra é muito dura, eu não entendo essa palavra, eu não quero essa palavra, e vai em outros lugares buscar a palavra. Onde é que eles estão agora? Tem um pastor muito bravo do Rio de Janeiro, né? Que esperneou, bateu de frente, eu vou abrir minha igreja, um irresponsável. São só velhos que estão morrendo, onde já se viu isso? Até que o governador deu uma ordem lá no Rio de Janeiro, falou, ninguém abre igreja. Outra, os ônibus não vão andar. E quando ele viu que ele ia ter um gasto maior em manter a igreja aberta do que as entradas, ele resolveu aderir também, irmão. Então Deus, ele está moendo a gente. Por que Deus está moendo a gente? Vamos continuar. O cinto estava apodrecido e não prestava para mais nada. Então veio a palavra do Senhor novamente a mim. Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Aquele povo se tornou soberbo, porque os profetas acariciavam a cabeças daquele povo. Os profetas falavam mentiras para aquele povo. E eu vejo muito bem isso na igreja atual, queridos. Pessoas indo atrás de pessoas mentirosas, nas suas soberbas e nas suas arrogâncias, afrontando a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala assim, e eles dirão paz e segurança, e de repente eles virão repentina destruição. Estava falando com o pastor Souza ontem. Irmãos, vocês acham que nós vamos melhorar depois dessa pandemia? Que a humanidade vai melhorar, como a imprensa tem falado? Não vamos nada, irmãos. Não vamos nada. A maior catástrofe mundial que houve foi o dilúvio, onde nós estamos novamente. Esse povo que foi levado cativo, ficou 70 anos, regressou para a terra. Onde que eles foram parar, irmãos? O homem é mau. A gente não vai voltar melhor se a gente não se arrepender, se a gente não ouvir a Deus, se a gente não acreditar na palavra do Senhor. E ele fala que ele vai quebrar o orgulho de Judá e o orgulho de Jerusalém. E eu vi Deus quebrando o orgulho de muitas pessoas. Muitas pessoas que se diziam profetas, muitas pessoas que se diziam curandeiros. Onde eles estão? Mas sabe o que acontece? Eu falei para o pastor Souza, quando voltar tudo normal, o povo vai novamente atrás deles. Porque o povo quer ser enganado. O povo não quer ouvir a palavra do Senhor. Porque o Senhor fala assim, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E Deus continua falando, este é um povo perverso, que se recusa a ouvir as minhas palavras. A gente quer ouvir aquelas músicas, aqueles louvores gostosos, né? Antropocêntrico, onde o homem é o centro da adoração. Vai dar tudo certo, você vai conseguir, é tudo bênção. Só que não aponta o erro, não aponta a mentira, não aponta o pecado, não fala do inferno, não fala da justiça, não fala da morte. Só coisas boas. Para a gente vai ficar o resto da vida aqui sobre essa terra. Esse povo é perverso. Eles recusam ouvir as minhas palavras. Querem ouvir, sabe o que? Profecias de conveniências. Querem ouvir palavras doces. Aliás, hoje tem até os pastores chamados coach, né? Eu poderia falar o nome de 2 aqui, pelo menos, que estão na minha cabeça, mas eu não vou falar. Que muitos de nós ouvimos. Técnicas para você ser feliz. Feliz aonde, irmão? Com o desemprego batendo na porta, com a fome batendo na porta, com a peste batendo na porta. Cadê a felicidade?
Cadê a vitória? Cadê os 10 passos para a vitória? Cadê os 5 passos para ser feliz? Onde estão os 10 passos para a conquista? E assim estava aquele povo, queridos. Deus fala que é um povo perverso que não ouve a voz dele. Corre atrás da profeta, né? Corre atrás do pastor que prega bonitinho, que tem uma palavra doce. Mas Deus está falando que é um povo que não ouve as palavras do Senhor, mas que caminha segundo a teimosia do seu coração. Pessoas teimosas, que caminham segundo a teimosia do seu coração e que seguem outros deuses. Sabe quem é o Deus da igreja hoje? É Baal. A teologia da prosperidade ensina o povo a adorar Baal, queridos. Nós nos tornamos, gananciosos pelo dinheiro, pelo ter. Quando Cristo falou, não juntem dinheiro aqui na terra, não juntem tesouros aqui na terra, os homens estão ensinando, juntem tesouros, porque é tempo de paz, é tempo de prosperidade, é tempo de alegria, você tem direito de ser feliz. Mas o Senhor falou que vai ser como no tempo de Jó, que vai ser como no tempo de Ló, no tempo de Noé. Quando todos acharem que está tudo bem, de repente vem uma repentina destruição e pega todos. Servindo a outros deuses, a fim de servi-los e adorá-los. Esses ficarão como o cinto, que não presta para nada. Esses ficarão como o cinto, que não prestam para nada, buscando aquilo que é conveniente, aquilo que querem ouvir, aquilo que alegra o coração. Então nessa noite, irmãos, vamos refletir como é que está a nossa vida diante de Deus. Nós somos esse cinto que o Senhor mandou o profeta levar e colocar na fenda do rio Eufrates, na fenda de uma rocha, junto ao rio Eufrates. Quanto você está distanciado de Deus? O quanto você tem servido o teu coração, as tuas vaidades? O quanto você tem rejeitado as verdades de Deus? O quanto você tem corrido atrás de palavras, de profecias, de pessoas que mentem para você, falando que haverá paz, sendo que não haverá paz. O Senhor falou que os dias seriam maus. O Senhor falou que a iniquidade aumentaria. O Senhor falou que o amor se esfriaria. Não tem tempo de paz, meus irmãos. O que nós estamos vendo é apenas o princípio das dores. A mulher começou a gemer. A mulher começou a ter contrações, porque ela espera um filho. E esse filho é a volta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pois assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com a casa de Judá, com a casa de Israel e com toda a casa de Judá, se apegasse a mim, diz o Senhor. Da forma que se apega o cinto na cintura, no lombo do homem, assim o Senhor fez o povo dele se apegar a ele. Colocar o cinto nessa parábola significa comunhão com Deus. Está bem pertinho de Deus, queridos. Ter o coração nas coisas de Deus. Buscar as verdades do Senhor. Olhar para nós e saber que eu sou o cinto. Você é o cinto. Esse cinto que está apodrecido, inservível, mas que Deus quer trabalhar, que Deus quer transformar, que Deus quer resgatar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Qual que é a intenção de Deus? Ele termina aqui no versículo 11 falando: assim como o homem põe o cinto na cintura, eu fiz assim com a casa de Israel e com a casa de Judá, para que eles se apegassem a mim, diz o Senhor, para que fossem para mim um povo. Deus está procurando um povo
Um povo que tenha o nome dele. Que fosse para mim um povo, um nome, louvor e glória. É para isso que Deus está procurando esse povo. Um povo particular dele. Um tesouro particular dele, que pertence somente a ele. Que ouve a voz dele, que guarda a palavra dele, que leva o nome dele. Esse povo que me chama pelo meu nome, que leva o nome dele e que entrega a ele o louvor e a glória. Porque são essas pessoas que o Senhor tem procurado, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o Senhor termina falando: mas não quiseram me ouvir. Que teimosia é essa? Um Deus que quer amar, que quer o povo próximo dele, que quer colocar esse povo bem pertinho, amarrado na cintura dele, como o homem amarra o cinto na cintura. Um Deus que quer ter comunhão, quer ter fraternidade, que quer ter, sabe, alegrar com o povo dele. Mas esse povo se recusa a ouvir. É um povo de dura cerviz. É um povo que é teimoso. É um povo que não quer ouvir o Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz assim: Deus escolheu as coisas que não são desse mundo, as coisas loucas. Eu sou o cinto, meu irmão. Eu sou esse cinto apodrecido. Você é esse cinto apodrecido, aleluia. E Deus escolheu a mim e a você. Coisas rejeitadas, coisas desprezadas, para que a glória dele seja manifesta sobre a nossa vida. Então, amados, diante dessa dificuldade que nós estamos vivendo, temos uma certeza de um Deus que nos ama, que um Deus que olha para nós e só quer uma coisa: obediência. Um Deus que olha para nós e quer ter comunhão conosco. Se eu ficar enfermo e vir a morrer, louvado seja o nome do Senhor. Se meu patrão quebrar e junto com ele eu ficar desempregado, glória a Deus. Se as coisas apertarem e eu não puder comprar as roupas que eu gosto de comprar, comer as comidas que eu gosto de comer, louvado seja Deus. Paulo diz em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei ter dinheiro, eu também sei passar necessidade. Eu sei ter em abundância, eu também sei ter em escassez. Então nós temos que nos apegar. Aqui diz que eles se apegavam, né? O povo se apegava. Pois assim você apega o cinto à cintura. Nós temos que nos apegar a Deus. Temos que nos apegar ao Senhor. Temos que guardar o nosso coração incorruptível. É uma certeza, irmão. Nós nascemos, nós envelhecemos, e um dia, jovem, criança, velho, nós partimos. Mas quando eu parto, na certeza de quem eu tenho seguido, na certeza de aquele que tem me salvado, na certeza que eu tenho obedecido o Senhor, mesmo eu sendo esse cinto apodrecido, que não vai para nada, mas eu me arrependi, eu clamei pela transformação na minha vida, e esse Deus bondoso e misericordioso, Ele vai estender a mão poderosa sobre a minha vida, sobre a tua vida, e vai trazer paz no teu coração.
Ora um minutinho comigo. Eterno Deus, poderoso Pai, nós não queremos ser como Israel e como Judá, meu Deus, que gozaram de tantos privilégios, que viram tantos milagres, mas se distanciaram do Senhor, desobedeceram ao Senhor. Pai, eu sou esse cinto apodrecido que o Senhor mandou colocar na fenda da rocha próximo ao rio Eufrates. Eu sou aquele que não presta para nada no olhar humano, mas eu sou aquele que me rendo aos teus pés nesta noite para te glorificar, para te exaltar, para fazer parte do teu povo e levar o teu nome, Senhor, e te dar louvor e glória. Meu Deus, não permita que o meu coração endureça, Pai, diante da tua palavra, Senhor. Me desvia, meu Deus, do homem mau, da mulher má. Me desvia, Senhor, das palavras doces que podem me levar à morte, porque existem caminhos ao homem que parece bom, mas no final dele levam à morte. E quantas pessoas, Senhor, têm sido enganadas pelos falsos profetas? À medida que nós nos aproximamos mais do dia da chegada do teu filho, nós sabemos que as coisas vão piorar, Senhor. Não haverá paz, não haverá prosperidade, não haverá segurança. Porque o dia que isso houver, se nós estivermos aqui, Pai, é o anticristo, é o antimessias que começou a instaurar um tempo novo nesse lugar, ó Pai. E que esse dia não nos pegue desapercebidos, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós podemos confiar em Ti. Nós sabemos que podemos colocar o nosso coração firme em Ti, Senhor. É o Senhor quem guarda nossas casas. O Senhor é o guarda de Israel, que não dormita e nem tosqueneja. O Senhor é a sombra à nossa direita. O Senhor é nosso escudo. O Senhor é nosso socorro. O Senhor é nosso baluarte. Tu és socorro presente no tempo das angústias. Tira o medo do nosso coração, ó Pai. É lógico que nós iremos nos preservar, meu Deus, guardar as orientações das autoridades de saúde, mas tira o medo do nosso coração, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoe esse meu irmão e essa minha irmã. Que eles não andem levados para toda sorte de doutrina, para todo vento de doutrina, Pai. Mas que eles possam, meu Deus, como Jeremias, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Ao contrário de todos aqueles, ao contrário do rei, ao contrário dos sacerdotes, ao contrário dos levitas, ao contrário dos profetas que mentiam para o povo, meu Deus. E ao contrário do povo que era ganancioso e esperava pela prosperidade, Deus. Guarda nossas vidas. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Amém, irmão. Amém, irmã. Eu tenho que contar a verdade para vocês. É um compromisso que eu tenho com a palavra. Deus abençoa, Deus prospera, Deus cura, Deus restaura, Deus honra, Deus alivia nossas dores, Deus nos tira da solidão, Deus enxuga nossas lágrimas, Deus nos dá alegria, Deus nos dá ânimo, tantas coisas que Deus nos dá, queridos. Mas não é nessa dimensão que as pessoas têm falado, queridos.
O que de adianta eu adorar a Deus quando tudo vai bem? Mas quando as coisas vão mal, eu blasfemo da face dele. Como está escrito lá em Provérbios, capítulo 30. 2 coisas pedi ao Senhor e a buscarei. Que Ele não me dê riquezas, para que eu não esqueça dele. Mas que Ele também não faça com que eu venha mendigar o pão, para que eu não venha blasfemar o nome dele. Deus vai te sustentar. Deus vai pegar você pela tua mão e não vai deixar você cair. Vai te segurar em pé. Porque é na tempestade que o marinheiro mostra a coragem dele. São nos grandes ventos que a águia faz o voo maravilhoso. E são diante das rochas que o artista faz as suas esculturas. Deus está com você. O Senhor está com você. Ele vai te ajudar. Mas ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Eu quero finalizar agora, que são 19 horas e 5 minutos. Agradecer a cada um que esteve conosco nessa live. Pedir que você continue prestigiando o nosso trabalho. Amanhã nós vamos iniciar a última semana das parábolas, né? Que sexta-feira as parábolas vão acabar já. 40 parábolas. E a gente vai começar aquelas que o pessoal mais gosta, né? As parábolas escatológicas, né? Amanhã eu vou falar sobre a parábola dos talentos. Então, prestigie. Quarta-feira nós temos a live à noite do culto. A gente se convidou alguns irmãos, né? Tem convidado alguns irmãos a participar, respeitando, né? A fé de cada um, respeitando o posicionamento de cada um. Alguns disseram que não queriam, por causa da enfermidade, outros porque não queriam, enfim. A gente respeita todo mundo, tá? Amanhã estaremos na obra, vamos comprar um material de acabamento, né? E eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que tem abençoado esse momento tão complicado que a gente está passando. Mas mesmo assim tem tirado muitas vezes daquilo que tem uma questão de fé e abençoado a igreja. O pastor Souza me entregou um envelope ontem, fechadinho. Nossa, aqui uma irmã que mandou. É uma oferta para a obra. E estava escrito assim, oferta para a reforma. E dentro tinha um valor. Obrigado, minha irmã. Que Deus te abençoe. Alguns irmãos me ligando, pedindo o número da conta. Outros depositando, porque nós já havíamos enviado, né? Então, se você está com dificuldade, continue cuidando da tua família. Paga a tua água, paga a tua luz, compra os seus alimentos. Mas se você tem condições e pode ajudar, ajude. Ajude. Tá? A gente conseguiu pagar o aluguel lá do Keralux esse mês passado, né? E tenho certeza que a gente vai pagar o próximo mês. Vamos concluir a obra porque Deus é bom com a gente. Que Deus tem movido os nossos corações. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Faz assim com a tua mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com ela permaneça. A igreja diz, levanta a mão e repita comigo: Maranata, Cristo vive, reina e voltará. Eu te abençoo, meu irmão. Você é esse linho, esse cinto de linho, desprezado pelo homem, mas amado por Deus, para que através da tua vida Ele venha refletir a glória dele. Não ouça os falsos profetas, não ouça pessoas e palavras que venham para te agradar, ainda que a palavra seja dura, ainda seja uma palavra de correção. Deus ama e corrige a quem Ele ama. E se a correção está vindo, é porque você é filho, você não é bastardo. Tranquiliza o teu coração. Vai passar.
Não tem deserto que não acabe. Não tem tempestade que não termine. Vai passar. E no final de tudo, a gente vai se alegrar. Deus vai derramar sobre nós das bênçãos dele. 19 horas, 10 minutos, a gente vai encerrar adorando a Deus, para que depois a gente possa derrubar a live e todos possam ouvir tudo que eu falei. Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no coração de vocês. Uma boa noite. Deus abençoe. Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz.